Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pesca milagrosa. Pedro, pescador, tem que acolher a palavra de um carpinteiro. Os pescadores, em geral, são muito ciosos de sua ciência e de sua competência. No entanto, Pedro dá o salto que deve acontecer também em nossa vida. Na tua palavra lançarei as redes. E logo depois ele foi nomeado, digamos assim, pescador de homens. Até que ponto cada um de nós é pescador de homens, pescadora de homens? Significa o quê? Que as pessoas em contato conosco tenham a vontade de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. A minha palavra, o meu jeito de viver, aproxima as pessoas de Deus, faz com que elas tenham vontade de ir atrás de Jesus. Eu sou capaz de pescar, não para a minha rede, mas para a rede do Senhor. Vivamos de tal forma que o nosso exemplo edifique, chame as pessoas, provoque positivamente e elas tenham de verdade o desejo de ir atrás daquele que é caminho, verdade e vida. Nós nos preparamos para viver juntos os grandes desafios de nossa vida. E para vivê-los, precisamos ter essa clareza, essa certeza de que o Senhor nos acompanha e a sua palavra nos impulsiona. Sua palavra nos leva para frente. Não podemos desanimar. Os desafios são muito grandes. A lógica da nossa cabeça humana muitas vezes vai ter que dizer com São Pedro: eu já pelejei de todo jeito. Impressiona-me sempre o fato de que Jesus não entendia nada de pescaria, segundo a cabeça de Pedro. Jesus de profissão era carpinteiro e dá palpite na pescaria. E vamos usar assim, o seu palpite deu certo. Mas vejam só a palavra de Pedro que é para ser vivida por nós. Na tua palavra lançarei as redes. Não pretender viver só segundo a nossa cabeça, as nossas manias, os nossos sonhos, mas viver segundo a palavra de Deus. Não há nada melhor a fazer em nossa vida. Que interessante nós vermos a atenção de Jesus no momento da pregação. Jesus fazia questão de prestar atenção nos mínimos detalhes para que todos ouvissem a pregação dele e conseguissem entender o que ele estava falando. Nós vemos que nesse dia tinha muita gente ali na beira do lago de Genezaré, então estavam se aglomerando, se comprimindo. O que Jesus fez? Viu ali 2 barcos, pega o de Simão, pede para ele afastar um pouquinho e dali do barco sentado começa a ensiná-los para que todos escutem com tranquilidade. Assim é Jesus. Ele faz questão de falar de modo que entendamos o que ele diz. Muito bem, depois da pregação, Jesus olha para Simão, diz para ele: vai mais para o fundo com esse barco, lança as redes para a pesca. Então Simão diz para Jesus assim: Senhor, mas nós pescamos já a noite inteira e não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra lançarei as redes. Ele obedece, lança as redes ao mar e tamanha a quantidade de peixes que enche os 2 barcos. Nós podemos pensar assim que essa expressão de Pedro, em atenção à tua palavra lançarei as redes, seria em atenção
a ordem que Jesus dá para ele. Afasta mais para o fundo e lança a rede. Mas eu sou ousado em dizer a você que não foi só essa fala de Jesus que ele deu atenção. Porque Pedro também, junto com os companheiros dele, estavam sentados no barco e ouviram a pregação de Jesus. Quando Jesus prega a eles, quando Jesus anuncia àquele povo o reino de Deus, as maravilhas do reino de Deus, essa pregação também atingiu o coração de Pedro e do povo. Então, em atenção a essa pregação, porque ele foi antes tocado pela palavra, ele lança as redes a Jesus. Então, o que acontece nesse momento? Primeiro, Jesus desafia o raciocínio, a lógica de Pedro, quando ele diz assim: Senhor, pescamos a noite inteira. Está sendo desafiado, lança a rede, independente disso. E depois Jesus desafia também, Jesus chama a atenção para a fé de Pedro. Sim, em atenção à tua palavra, porque eu ouvi o que o Senhor estava dizendo, eu vou lançar as redes. E ali o milagre acontece. Meus irmãos, quando nós ouvimos e damos atenção à palavra de Jesus, à pregação de Jesus, e somos obedientes ao que Ele diz, nós tocamos no milagre. Nós experimentamos o milagre e ele sempre é abundante, ele sempre supera a nossa vida. Não foi só a barca de Pedro que se encheu de peixes, a dos colegas também do outro barco se encheu. Fique certo, quando você se abrir ao milagre por causa da palavra de Jesus, não só você vai ser abençoado e tocado, mas essa bênção se estenderá àqueles que estão perto de você. Aí sim, experimentado na pregação de Jesus, experimentado na fé e na obediência, você pode se tornar como Pedro, pescador de homens. Que bonito, antes de Jesus fazer aquele milagre, antes de Pedro fisgar tantos peixes, pegar tantos peixes pela rede, o peixão que é Pedro foi antes fisgado por Jesus, foi antes pegado pela rede da pregação de Jesus. Deixa Deus pegar você também, deixa Deus também te envolver com a rede do amor dele, da pregação dele, e a tua vida vai ser nova. Jesus está no lago, o lago de Tiberíades, o lago de Genezaré. Na leitura de hoje, o lago é o espaço onde Jesus vai trabalhar seu projeto libertador. E à beira desse lago há uma multidão se comprimindo. E a realidade desta multidão é a realidade de gentes que passou a noite inteira e continua com as redes vazias. Por isso estão lavando, recolhendo as redes, porque não tem mais nada. É uma multidão sedenta, é uma multidão com fome, é uma multidão pobre, é uma multidão desesperançada. Está recolhendo as redes. É uma multidão sedenta. Estar ali à espera de alguma coisa, à espera de uma palavra, de uma orientação, de uma solução. A noite inteira essa multidão pescou, mas as redes estão vazias. Noite remete à escuridão, estado de espírito, condição humana, condição social deste povo, a noite inteira, e continuam com as redes vazias. E aí nós percebemos no Evangelho que Jesus vai pegar uma barca, vai se afastar um pouquinho, não para se afastar do povo, mas para poder ver o povo de frente, olhar nos olhos e dirigir a palavra. Porque essas redes vazias não é só de peixes, não é só vazia de comida, de pão. Essas redes vazias são pessoas vazias da palavra de Deus. Essas pessoas que pescaram a noite inteira e estão com as redes vazias, é porque a palavra de Deus também é ausente na vida dessas pessoas. Então Jesus se afasta, olha nos olhos e dirige a palavra. E essas pessoas acolhem a palavra. E essas pessoas representadas em Pedro e seus companheiros, dirigidos pela palavra, se afastam e lançam as redes. A palavra proclamada, a palavra acolhida, produz frutos. A pesca foi abundante. As redes não estão mais vazias. O povo agora tem a palavra. O povo de Deus tem agora Jesus. Deus retorna para os seus. Lembrando a primeira leitura, Deus tem um trono nos céus, mas tem os pés na terra. Deus está com seu povo e enche as redes desse povo. E só uma barca não é suficiente. Chama as demais barcas para ajudar. A palavra produz abundância. Deus na história do povo produz abundância. Por isso que as misérias que nós contemplamos na sociedade, as necessidades das famílias, necessidades pessoais, são a ausência de Deus na vida. É a ausência da palavra de Deus no cotidiano. A pesca foi abundante. As redes voltaram a se encher.
em obediência à palavra. A palavra era carente, era ausente. Nos faz lembrar a vocação do profeta Samuel. Naquele tempo, a palavra de Deus era rara em Israel. E parece que continua sendo rara no meio da humanidade. No tempo de Jesus e nos tempos atuais. Hoje as pessoas abandonam a palavra para ver previsão de horóscopo, abandonam a palavra para correr atrás de guru, de adivinhos e de tantas outras crendices da vida. E continuam com as redes vazias, envolvidas nas noites, cansadas, abatidas, desesperançadas. Continuam com suas barcas vazias. A família está vazia da palavra de Deus. Os pais estão vazios da palavra de Deus, estão com as redes vazias. Muitos de nós estamos na igreja, muitos de nossos pastorais e movimentos estão vazios da palavra de Deus. Não de pensar a palavra de Deus, para fundamentar ideias, redes vazias da vivência da palavra de Deus. A sociedade está vazia da palavra de Deus. A palavra de Deus também foi banida da sociedade. A palavra de Deus está até banida da vida dos cristãos. Quantos lê diariamente a palavra? Quantos meditam? Quantos digerem a palavra? Aquela experiência de São João no Apocalipse, e que lhe é oferecido o rolo da palavra. E diz, come. E João começou a comer a palavra e sentiu o sabor doce da palavra, a doçura da palavra, a substância da palavra, a vida da palavra. E depois João começou a sentir o gosto amargo da palavra, a exigência da palavra, de mudança, de conversão, mudança de mentalidade. A palavra é doce e amarga. Se a palavra continuasse sendo comida, digerida pelo homem e pela mulher, nós teríamos uma sociedade diferente, teríamos uma igreja diferente, teríamos liturgia diferente. A liturgia levou Isaías a uma experiência profunda com Deus. Muitos que estão nas nossas liturgias não prestam atenção na palavra. Até mesmo os que proclamam a palavra nem sabem o que estão proclamando, na maioria das vezes. Tem gente que chega na igreja, por exemplo, na Santa Missa, já está na homilia do sacerdote. A palavra passou. Se percebe que a palavra não tem importância, não tem valor. E o que mudou a pescaria daquela comunidade, o que mudou a condição do lago de Genezaré, foi a acolhida da palavra, a atenção à palavra, a obediência à palavra. Jesus, ele viu o fracasso daqueles homens. Será que você está vivendo algum fracasso? Passaram a noite inteira e não pegaram nada. Será que você está passando tantos dias, tantos anos e não está conseguindo colher nada? Mas Jesus começou a falar do reino do Pai, a falar do amor da vida do Pai. E quando Pedro ouviu todas aquelas palavras, Jesus disse para ele, lança as redes. E Pedro responde para Jesus, Senhor, pela tua palavra eu lançarei as minhas redes. Senhor, por que mandas, eu lançarei as minhas redes. E Pedro lançou as redes. Pedro jogou as redes e aconteceu a pesca milagrosa. Será que muitas vezes nós estamos obedecendo muitas palavras? Palavras de fora, palavras de livros, palavras de pessoas. Você está escutando a palavra do Senhor que te diz, lança as redes, vai para águas mais profundas. E depois da grande pesca, Pedro fica cheio de espanto. Pedro fica espantado por tanta graça, por tanta glória que ele recebe de Deus. Por tanta graça que ele recebe ali, pela força da palavra do Senhor. E Pedro se prostra diante do Senhor e diz, afasta-te de mim, porque eu não sou digno. Pedro reconhece a sua fraqueza. Jesus entra no barco de Pedro, é o sustento de Pedro. Mas era um sustento antes fracassado, mas agora ele tem muito sustento. Ele tem como se manter bem na vida. Mas Jesus mostra para Pedro tempo de penúria antes de ter ouvido a palavra e depois de ter ouvido a palavra. Como que a graça chega à vida dele. E depois diz, escolhe, você quer me seguir? Vem e segue-me. Você não vai mais pescar peixes, mas a tua força será para pescar homens. Meus irmãos, a palavra de Deus hoje traz para nós essa reflexão maravilhosa, onde Simão Pedro é convidado por Jesus a emprestar a sua barca, para que da sua barca Jesus pudesse pregar, pudesse anunciar o Evangelho. Então, logo terminando a sua pregação, Jesus diz ao Pedro, vamos para as águas mais profundas e lançai a sua rede para uma nova pesca. E Simão reitera, mas eu pesquei a noite inteira e não apanhei nada. Mas confiando na tua palavra, eu irei lançar a rede.
É essa atitude que Deus espera também de nós. Muitas vezes nós lutamos, trabalhamos, labutamos a noite inteira, a vida inteira, e parece que a nossa rede está furada. Lançamos a rede uma, duas, tantas vezes, noite inteira, e não apanhamos nada. E o Senhor nos convida a uma atitude de fé, renovada. Lançai novamente, mas lançai agora a sua rede mediante a minha palavra, confiando na minha palavra, confiando naquilo que eu disse, confiando agora, porque eu estou contigo. E Pedro deu essa guinada na sua vida, confiando na tua palavra, Senhor, eu irei lançar a rede. E ao lançar a rede, o milagre se fez. Ao lançar a rede, aquela rede que fora lançada tantas vezes, noite adentro, e só voltara vazia, agora, pelo poder da palavra do Cristo que ali estava, aquela rede volta repleta, cheia de peixes, de grandes peixes, que enche a sua barca e enche a barca dos outros, a ponto mesmo de Pedro ficar assombrado. O que é isso que está acontecendo? O que se sucedeu, afinal de contas? E imediatamente lança-se aos pés de Jesus para dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus, ao contrário, o recebe, o acolhe e diz: a partir de hoje, você será pescador de homens. Meus irmãos, será que também nós, muitas vezes, não temos a vontade de parar na praia e lavar as redes, deixar a nossa vida paralisada? Ficamos cansados com os problemas da vida, com as dificuldades, e há momentos em que nós paramos e queremos apenas lavar as redes, dizer: chega, basta, estou cansado, não aguento mais, trabalhei a noite inteira. E de repente Jesus entrou na vida de Pedro e tudo se fez novo. Mas para isso Pedro teve que ter a coragem de ir para as águas mais profundas. Tantas vezes nós cristãos nos acostumamos a viver uma vida medíocre, uma vida de lançar redes e colher ou receber aquilo que vem. Mas o Senhor nos convida a uma vida plena, uma vida de abundância. Confia na minha palavra, confia em mim, deixa-me estar na tua barca e você verá o milagre acontecer. Todos nós esperamos ver esse milagre na nossa vida. A palavra de Deus produzindo frutos, a palavra de Deus fazendo a nossa rede vir cheia. Será que você não tem uma rede furada? Será que a sua rede não precisa ser remendada, como a rede de Pedro? Como Pedro, que passou a manhã inteira ali remendando a sua rede, lavando a sua rede, e o Senhor lhe dá uma ordem: vamos para as águas mais profundas. Será que não chegou o momento de você fazer a grande experiência de uma profundidade maior, de mergulhar mais na palavra de Deus, de mergulhar na obediência à palavra de Deus, para ver os frutos que Deus quer trazer para a sua vida? A pesca milagrosa pode se realizar também na sua vida, se você deixar Jesus estar na sua barca. Porque o Senhor é para nós uma necessidade de vida. Mais uma palavra, possamos vivê-la, possamos praticá-la, onde as pessoas vão olhar para nós e poderão exclamar: ali está um discípulo, não apenas um frequentador de igreja. O que nos diz São Paulo aos Coríntios, quando ele diz: vocês precisam viver o evangelho que eu vos preguei e ficar firmes nele. O evangelho foi pregado. A igreja, ela é depositária deste evangelho. Ela procura manter-se fiel à revelação da palavra de Deus. Porém, eu conheço muitos lugares que há muitas pessoas que fazem o seu evangelho, a sua religião, a ponto de dizer: eu não concordo com isso não, isso não é bem assim, isso não é desse jeito, isso não, pode fazer desse jeito, pode fazer daquele. E nós vamos nos afastando do ensinamento verdadeiro, original de Jesus Cristo, que a igreja é depositária da fé, e que a igreja nos ensina como uma voz, para que nós possamos, orientados pela igreja, tomar posse da plena salvação.
Porém, há muita gente que vive a sua religião, uma fé paralela ao ensinamento da igreja, dizendo, para que confessar-se regularmente? Não, voltar à missa não tem problema não, Deus entende. E aí nós vamos burlando a lei de Deus, o ensinamento de Deus. E para essas pessoas que assim o fazem, São Paulo tem uma palavra dura. Quem ama, de fato, se for necessário, quebra a perna do outro. Porque São Paulo diz assim, aquele que não vive a verdade da fé, abraçou a fé em vão. Quantos de nós abraçamos a fé em vão? Por quê? Nós vamos à igreja, ouvimos o ensinamento da palavra de Deus, mas ao sair daqui, cada um faz da sua vida o que quer, cada um reduz a prática da fé ao seu tamanho, porque a salvação, ela é dada para aqueles que se mantêm fiéis ao ensinamento de Jesus Cristo. E aí o Evangelho, que Jesus estava no lago de Genezaré, e uma multidão se envolveu, foi atrás dele, estava ali. E Jesus entra numa barca, a barca de Simão. Por que ele não entrou na barca de Tiago e João, já que eram duas barcas? Ele entra na de Simão, porque foi a Simão que ele disse, Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A barca de Simão, neste evangelho, é símbolo da igreja. Uma igreja que o próprio Jesus pediu que ela se afastasse um pouquinho da terra, da margem, que ela entrasse um pouquinho mais para o mar. O mar é Deus e o barco sou eu. A igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Por isso a igreja se afasta um pouquinho do mundo, mas com uma presença distante, porque ela precisa ver com clareza o que está acontecendo, para poder dizer, em cima daquela situação, qual é a vontade de Deus, qual é a revelação de Deus, qual é o caminho que Deus nos propõe nessa situação para tomarmos. Por isso, a necessidade do afastamento. Ele entra na barca de Pedro, que é o símbolo da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar da terra, eu desligo do céu. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste. Senhor, é a terceira vez que o Senhor me pergunta, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você quando era novo, Pedro, ia para onde queria. Você vai ficar velho, eles vão te levar para onde você não quer. Aqui está o símbolo da igreja. Depois que Jesus deu o seu ensinamento, ele diz a Pedro, avança para as águas mais profundas. Quando você vem à igreja para prestar a Deus o seu culto de louvor e de adoração, quando a palavra de Deus te é explicada, quando a igreja, através da voz do sacerdote, ela te fala das verdades de Deus a respeito dessa ou daquela situação, eu te pergunto, quando você vai embora, você continua na margem ou você avança para as águas? Escuta, e como eu disse na introdução, não é bem assim. Esse padre é doido, esse padre não sabe da vida, tem muita coisa. Não é desse jeito. Você é daqueles que tem uma fé em vão? Ou você é daqueles que, ouvindo a palavra de Deus, reconhecendo a voz do Senhor, na voz da igreja, você é aquele que abandona tudo? E quando Pedro voltou com Tiago e João, eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Você é daqueles que avança para as águas mais profundas para abandonar tudo? Ou você ainda se prende às ilusões que a vida nos oferece? Você vem à igreja, quando a palavra de Deus te é pregada, o que você tem deixado para trás? Quando essa palavra que te convida a avançar para as águas mais profundas, saindo da margem da praia, onde você só molha os seus pezinhos, mas onde você pode mergulhar neste grande mar que é Deus.
onde você pode ser impulsionado pelo sopro de vida do Espírito Santo de Deus. Qual é a sua escolha? Permanecer na margem, molhando os pezinhos e achando que está bom? Ou você quer avançar para as águas mais profundas do segmento de Deus? Esse é o grande convite. E o segmento de Deus, ele vai nos levar a uma dimensão muito interessante que Isaías e o próprio Pedro tiveram. Quem de fato faz uma profunda experiência de Deus, quem de fato avança para as águas mais profundas, de fato reconhece a sua condição de pecador. Ser pecador é uma coisa, viver no pecado é outra diferente. Eu sou pecador. Tanto que Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem impuro, tenho os lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Irmão, irmã, eu te pergunto nesta noite, será que o seu lábio também não é impuro? Será que você não é daquelas pessoas que falam mal dos outros, que comentam da vida alheia, que faz fuxico, futrica, diz que diz, leva e traz? Será que os seus lábios não são impuros a ponto de murmurar, porque você não consegue enxergar nas coisas que estão te acontecendo o grande chamado de Deus para que você possa abandonar tudo e avançar para as águas mais profundas? Será, meu irmão e minha irmã, que você também não precisa que o Senhor Deus envie do céu o seu anjo, que é a igreja, e que está falando para você, para purificar os seus lábios, para que você possa perceber o quanto você é pecador, o quanto você murmura, o quanto a sua língua que mata, que fere, que divide e que destrói a sua própria família? Será que os seus lábios não precisam ser purificados? Purificados por esta palavra de Deus. Quantas palavras malditas você já proferiu? Quantas palavras de destruição? Quanta fofoca? Quantas vezes você já matou as pessoas com as palavras dos seus lábios, denegrindo a imagem do outro, porque alguém disse que aconteceu e você vai passando para frente? Quantas palavras imorais? Peça a Deus que purifique os seus lábios, para que os seus lábios profiram palavras de vida, palavras de bênção, palavras de vida eterna. Eu recebi uma moção de Deus. A palavra Deus é formada pela letra D-E-U-S. Se eu tiro o D de Deus, que é a primeira letra, se eu tiro a primeira letra, que é D, e tiro a última letra, que é S, o que eu tenho no meio de Deus? Ou seja, o homem só se conhece quando ele conhece Deus. Você não vai se conhecer, você não vai se encontrar fora de Deus. Por isso é ilusão, meu irmão e minha irmã, você querer ganhar o mundo, conquistar títulos, conquistar coisas. Você só será feliz, pleno, realizado. Você só vai encontrar você mesmo quando você de fato experimentar, porque você está no centro de Deus. Por isso o verbo se fez e habitou entre nós. Deus se fez homem, gente, carne, habitou entre nós, para mostrar que nós somos tão importantes que nós estamos no centro de Deus. Você é uma obra-prima do coração de Deus, é a obra-prima da criação de Deus. Você é o topo das coisas criadas. Eu só vou me encontrar, eu só vou ser feliz quando de fato eu encontrar Deus. O profeta Isaías escuta uma voz dizendo assim: quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quando eu faço uma verdadeira experiência de Deus, quando eu mergulho na centralidade de Deus, encontrando a minha própria pessoa, me vendo diante do plano salvador e amoroso do Criador, Ele me envia. Assim como Jesus também enviou Pedro, dizendo: Pedro, de hoje em diante você vai ser pescador de homens. Pegando de novo a palavra Deus e tirando somente o D e deixando o S, o que eu encontro? Deus. Quando eu mergulho em Deus, eu sou enviado para os outros eus, para levar a boa notícia para o meu próximo, para poder gerar vida. E eu te pergunto, quem aqui é cristão? Levanta a mão. Quem aqui é seguidor de Jesus? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja?
e ensinou o caminho de Deus? Ou você acha que está muito bem só você vir na igreja o resto de si 3 pontinhos? Qual é o seu trabalho para gerar vida? Qual é o seu trabalho para você ser pescador de homens? Qual é o seu trabalho para que você possa ir anunciar quem irá por nós, a quem eu enviarei? E Isaías diz, eu sou pecador, eu tenho os lábios impuros, mas me envia. E o Senhor purificou os lábios de Isaías, para que ele não falasse besteira, para que ele não falasse palavras malditas, mas para que ele falasse palavras de bênção. Hoje o desafio é esse. Vai ser pescador de homens? Vai falar para o meu povo? Vai gerar vida neste mundo onde só tem morte? Eu estou contigo. Seguir Jesus não é? Nós vamos encontrar barreiras, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar às vezes até dentro dos lugares que nós achamos que teremos apoio, nós vamos encontrar grandes dificuldades. Seja você o centro de Deus. Encontre-se com Deus. Ache a razão da sua vida. Encontrando a razão da sua vida, não tenha medo. Vá ao encontro da humanidade, porque a humanidade jaz nas trevas. A humanidade jaz no sono de morte. E nós que conhecemos o Deus único e verdadeiro, temos por dever de obrigação, enviado por Ele, anunciar a boa nova, para pescar homens, para levar a palavra da salvação, para gerar vida aonde tem morte. A palavra belíssima, a palavra muito linda, a palavra do chamado. E esse chamado aqui é interessante. Enquanto eles estavam trabalhando, enquanto eles estavam na família, então aqui estavam todos ali os sócios, né? Os filhos de Zebedeu, trabalhando com o pai, todos empolgados, mas aconteceu um fato, não apanharam nada. E Jesus chama esses pescadores e os convida, sereis pescadores de homens. Mas antes desse chamado, eles tiveram que experimentar o quê? O fracasso. O fracasso na nossa vida, né? E o que Deus quer dizer para nós? Que nem sempre o fracasso, ele é uma experiência de morte. Entre aspas. Mas quando ela é colocada em Deus, colocada na cruz de Jesus, ela se torna vida, ela se torna um chamado. Todas as pessoas, pode ver, todas as pessoas que passam por um grande sofrimento, mas que conseguem se reerguer como pessoas, são pessoas de extrema sabedoria. Depois Jesus ele chama. Depois que eles fazem essa experiência de colocar o fracasso nas mãos de Jesus e ver que aquele milagre foi realizado assim, independente das suas forças, porque eles já estavam esgotados a noite inteira sem pescar nada, Pedro sente a sua grande fraqueza. Afasta-te de mim, Senhor, eu sou um homem pecador. É a mesma palavra que disse Isaías quando viu a glória de Deus, né? Ai de mim, Senhor, sou um homem de lábios impuros. Mas é Deus que purifica, é Deus que chama. Então você que se sente chamado por Deus, alguma missão, seja na sua família, seja na paróquia, seja um chamado de fato, não tenha medo. O Senhor, Ele te chama, é Ele que te capacita, é Ele que te dá e te adorna com tudo aquilo que Ele necessita para a missão. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus.